Então, bom dia, pessoal, bom dia, meus queridos. Espero que estejam todos bem aí, né? Cumprindo as regras, todo mundo com saúde, tá? Nós estamos hoje começando a nossa aula de direito civil, direitos reais, direitos das coisas, tá? E hoje nós vamos falar do tema que é aquisição da propriedade imóvel. A segunda forma, que é a acessão, tá? Então, muito interessante, quem tiver aí com o Código Civil, fica com ele do ladinho, para nós podermos acompanhar e não ficar nenhuma dúvida. Para onde que nós vamos? Quem tiver aí com o código, a seção tá lá no artigo 1248 e seguintes. Ali vai começar a questão da seção. E, primeiramente, nós temos que entender o que é uma acessão, tá? Por que a cessão é uma forma de aquisição de propriedade imóvel? O que é isso? Primeira coisa é o seguinte, nós falamos na aula passada que há duas formas de aquisição de propriedade, que é o modo originário e o modo derivado. No modo originário, o que nós temos? A pessoa adquire a propriedade sem ter uma relação jurídica com o proprietário anterior. Ou seja, a relação é da pessoa com a coisa. Não existe um vínculo com o antigo proprietário. Esse é um modo originário. Se o modo é derivado, aí nós temos, sim, uma relação jurídica do proprietário anterior com o proprietário posterior, tá? Então, vamos imaginar uma compra e venda. Se você vende uma propriedade sua, existe uma relação jurídica entre o antigo proprietário e o novo proprietário. Então, aqui nós temos um modo derivado. A primeira pergunta que temos que responder é: a cessão é modo originário ou modo derivado? A cessão é um modo originário de se adquirir propriedade. Por que isso? Porque a cessão é um aumento verificado na coisa. É um acréscimo à coisa. Coisa que nós estamos dizendo aqui, imóvel. Então, vamos imaginar. Você é proprietário de um terreno. Esse terreno, coisa imóvel, ele vai sofrer um acréscimo. Nós vamos ver como que se dá, como que se pode dar esses acréscimos. Se você tem um terreno desse tamanho e ele sofre um acréscimo, você está adquirindo propriedade imóvel, tá? E aí, você está adquirindo sem relação jurídica com o proprietário anterior. Logo, é modo originário. Então, um conceito bem bonitinho de acessão é forma originária de aquisição de propriedade através de um aumento, através de um acréscimo na coisa principal, tá? E aí, a gente cai naquela velha regra lá do direito civil 1, né? Quando a gente começa a estudar, que se tem um acréscimo e esse acréscimo passa a ser um acessório,
A regra que a gente aprende lá atrás é que o acessório segue o principal. Então, o dono do principal passa a ser também o dono do acessório. Tá certo? E aí, essa acessão, ela pode se dar de duas formas. Nós temos a acessão por força natural e por força humana. A acessão por força natural é a que vem da natureza. E a por força humana é aquela que vem por um ato do homem. Né? Então, ela também é chamada de artificial, porque aqui não é a natureza, tá? É o homem realmente agindo, tá? Então, temos a seção por força natural e a seção por força humana. Nós vamos dividir para poder ficar mais organizado o nosso estudo. Por força natural. Para quem está com o código aí, vocês podem acompanhar comigo lá no artigo 1248. A acessão pode dar-se 1. Por formação de ilhas, por aluvião, por avulsão, por abandono de alvéolo, por plantação ou por plantações ou construções. Se nós pegarmos o 1248, vocês vão perceber que somente o inciso 5 se refere à acessão artificial por força humana, que é plantações ou construções. Todas as demais aqui são formas de acessões por força da natureza. Certo? Então, começando a trabalhar com as acessões naturais, nós vamos separar aqui todos esses incisos. Naturais já falamos, porque vem por força da natureza. E aí, a primeira forma é, inciso 1, formação de ilhas. O que nós temos aqui, gente? Aqui nós temos algumas nomenclaturas que vocês vão ter que se familiarizar para vocês entenderem direitinho a acessão. Então, vamos imaginar, quando nós estamos falando em acessões naturais, é muito interessante que vocês visualizem. Vamos pensar aqui, um rio no meio e os terrenos que são banhados por esse rio, de um lado e de outro. Aí vamos imaginar que forma-se uma ilha nesse rio. A questão que tem que ser respondida é: essa ilha é de quem? Tá? E aí nós vamos ter que, primeira coisa, vocês, não sei se vocês já ouviram, terrenos ribeirinhos. Quem que são os ribeirinhos? São justamente esses terrenos que são banhados pela água. Além desses terrenos ribeirinhos, o código usa muito a palavra álveo. Álveo significa leito. Então, é o leito do rio. Então, gente, quando se forma uma ilha, nós vamos ter que pensar o seguinte: pegar o rio, chegar até na sua metade. Da metade para a direita, o que tiver ali é dos terrenos da direita. O que estiver para a esquerda é dos terrenos, é dos proprietários da esquerda.
Então, se essa ilha se formou aqui no meio, você vai chegar até a metade do leito, e aí, da metade para cá, vai ser dos proprietários ribeirinhos da direita, da metade para lá, vai ser dos ribeirinhos do lado esquerdo. Tá certo? Cada um na proporção de sua testada. O que é testada? É o limite do seu terreno. Tá? Então, eu pego meu terreno, faço um limite entrando dentro do rio, e ali é a minha testada, como se fosse a minha frente, o limite de até onde eu posso ser dono, tá? Lembrando que nós estamos falando aqui de rios particulares, porque se estivermos diante de um rio público, o rio público não é propriedade particular. Quem é proprietário do rio público são os entes públicos. Então, vamos imaginar Rio São Francisco, forma-se uma ilha no meio do Rio São Francisco. Eu sou proprietária ribeirinha, tenho um terreno ali. Posso dizer que essa ilha vai ser minha? Não, porque aí é rio público, propriedade federal. Tá certo? Então, aqui nós temos essa questão ainda para ser analisada. Quem tiver aí com o 1249, deixa bem claro para a gente essa questão das ilhas. 1249. As ilhas que se formarem em correntes comuns ou particulares pertencem aos proprietários ribeirinhos fronteiros, observadas as regras seguintes. 1. As que se formarem no meio do rio consideram-se acréscimos sobrevindos aos terrenos ribeirinhos fronteiros de ambas as margens, na proporção de suas testadas, até a linha que dividir o álveo em duas partes iguais. Tá? Então, álveo é o leito, igual eu expliquei para vocês. 2. As que se formarem entre a referida linha e uma das margens consideram-se acréscimos aos terrenos ribeirinhos fronteiros deste mesmo lado. Isso é se tiver formado de um lado todo, pegando sempre a divisão do leito ao meio. E 3, as que se formarem pelo desdobramento de um novo braço do rio, continuam a pertencer aos proprietários dos terrenos, a custas dos quais se constituíram. Certo? Então, essa é a primeira forma, que é formação de ilhas. Se formou a ilha, eu ganhei propriedade por acessão. Depois, o rio encheu novamente e a ilha sumiu. Obviamente que aí eu perdi a propriedade, tá? Tudo aqui por força da natureza. Depois nós temos, inciso 2 do 1248, aluvião. Aluvião. O que nós temos no aluvião? Aluvião são acréscimos paulatinos, imperceptíveis, ao longo das margens dos rios ou pelo desvio das águas. O que acontece? Você, de novo, é proprietária de um terreno ribeirinho. E, pelo próprio correr do rio, devagarzinho, aquela coisa que você não consegue nem perceber ao longo de anos e anos, vai tendo um pequeno acúmulo de restos que o rio vai trazendo e vai acumulando,
que acaba formando um pedacinho, né? Um pedacinho ali de terra. Isso chama-se aluvião. Se juntou um pedacinho de terra ao seu, obviamente que ali então você ganhou uma propriedade. Você ganhou uma parte de um terreno. Agora, o que é muito importante na questão de aluvião? Tem que ser imperceptível. Aquele negócio que você olha de um dia para o outro, de uma semana para outra, de um mês para o outro, você nem percebe de tão devagar que é. É coisa assim que demora anos e anos até realmente formar um pedaço. Então é paulatino, imperceptível. E aí, se isso tudo se dá de forma devagar e imperceptível, o que se formar ali passa a ser propriedade do dono. Agora, pode ser que esse acúmulo, né, que foi ali acumulando, foi porque saiu de um outro terreno, talvez lá mais para cima do rio. Então, pode ser que alguém ali tenha perdido um pedacinho que foi sendo comido devagarzinho e foi se acumulando ali para o outro que foi ganhando. Só que como tudo isso é uma força da natureza e, além do mais, devagar, paulatino, aqui não há que se falar em direito de indenização. Ou seja, eu ganhei um pedaço porque o lá de cima do rio teve um pedacinho dele comido e aquele resto de coisa foi se acumulando. Então, eu vou ter que indenizar essa pessoa? Não. Na aluvião, não existe obrigatoriedade de indenização, tá? E isso fica muito claro, olha lá para a gente ver, 1250. Os acréscimos formados sucessiva e imperceptivelmente por depósitos e aterros naturais ao longo das margens das correntes ou pelo desvio das águas destas, pertencem aos donos dos terrenos marginais sem indenização. Parágrafo único. O terreno aluvial que se formar em frente de prédios de proprietários diferentes, dividir-se-á entre eles na proporção da testada de cada um sobre a antiga margem, tá? Prédio, gente, tomem bastante cuidado, porque o significado da palavra prédio é imóvel, tá? Nós que usamos a palavra prédio no seu sentido mais vulgar, significa o condomínio, né? Ah, eu moro naquele prédio, tá? Mas prédio significa imóvel, viu? Então não confundam com isso. Então essa é a formação por aluvião. Só que aí nós temos avulsão. Então não confundam aluvião com avulsão. Aqui, o que nós teremos? Avulsão é também o acréscimo de um pedaço de terra de um local que sai de lá e se agarra em outro. Então, vamos imaginar o correr do rio, o terreno lá de cima, desagarra uma porção de terra, o próprio rio tira, come esse pedaço, ele vem vindo e de repente ele para e se agarra em outro terreno.
Então, aqui, o que nós teremos? Alguém lá de cima perdeu um pedaço e alguém aqui de baixo ganhou. Nós estamos falando desse que ganhou, porque ele está adquirindo propriedade imóvel. Só que, qual que é a grande diferença de aluvião para avulsão? Enquanto o aluvião, que nós estudamos agora, é devagarzinho, paulatinamente, aquela coisa que você nem vê direito, a avulsão é uma força natural violenta e abrupta que tira de um lugar e leva para o outro. Então, a avulsão dá para perceber num piscar de olhos, tá? Porque é uma força realmente violenta que vem e remove um pedaço de terra de um lugar e leva-o para outro lugar. Aí, o que nós teremos? Uma pessoa que perdeu um pedaço e uma outra pessoa que ganhou um pedaço. Como aqui a força é violenta e abrupta, o legislador achou por bem estabelecer indenização. Porque alguém está perdendo e outro está ganhando. Então, se vocês olharem para mim, por favor, o 1251, lá vai ficar bem claro que quando, por força natural violenta, uma porção de terra se destacar de um prédio e se juntar a outro, o dono deste adquirirá a propriedade do acréscimo se indenizar o dono do primeiro, ou sem indenização, se em um ano ninguém houver reclamado. Ou seja, se esse que ganhou esse pedaço de terra quer se tornar dono, duas opções. A primeira, ele tem que indenizar aquele que perdeu, ou tem que esperar o prazo de 1 ano. Porque durante esse 1 ano, esse que perdeu tem o prazo decadencial para pleitear essa indenização. Por que é um prazo decadencial? Porque se nesse 1 ano ele não pleitear, ele perde o direito, tá? Então, gente, esse que ganhou, o que acontece? Ou ele indeniza para se tornar dono daquele pedaço, ou espera passar 1 ano sem ter aquele que perdeu, sem ele ter feito nada, porque aí caduca o direito e aí não há mais o que fazer. Tá certo? E o parágrafo único determina: recusando-se ao pagamento de indenização, o dono do prédio a que se juntou a porção de terra deverá aquiescer a que se remova a parte acrescida. Ou seja, olha o que o código está dizendo. Se eu que ganhei o pedaço de terra me recuso a indenizar aquele que perdeu, esse que perdeu, se ele quiser ir lá buscar o pedaço de terra, ele pode. Tá certo? Desde que seja, obviamente, antes de 1 ano, senão o direito caduca. Agora vocês estão pensando assim, mas como é que ele vai fazer isso? Ir lá buscar um pedaço de terra que soltou do terreno dele? Não sei, gente. Aí é uma questão de engenharia que eu não sei responder. Às vezes nem tem jeito, né? Ou, às vezes, o jeito que tem é uma tecnologia caríssima que, obviamente, não vai valer a pena. Tá? Então, aí, realmente, às vezes, tem que resolver em perdas e danos, em indenização. Viu? A Adriana tá me perguntando como. Não sei. Não sei como que alguém pode ir lá buscar num rio um pedaço de terra que soltou do dele e agarrou no outro. Viu? Aí é uma análise mesmo de
engenharia, como que isso dá para fazer ou não. Combinado? Então, essa é uma grande diferença, então, de aluvião para avulsão. Aluvião é devagarzinho, paulatino. Avulsão é força violenta, de uma vez. Aluvião, não há que se falar em indenização. Avulsão prevê a possibilidade de indenização com um prazo decadencial aí de 1 ano para que o direito seja exercido. Até aqui tudo certo? A próxima é a questão do álveo abandonado. O que nós temos no álveo abandonado? Álveo, igual falei para vocês, é o leito do rio. Então, você tem um rio, nós temos terrenos dos dois lados desse rio, de repente, o leito desse rio, o álveo, é abandonado. O que é isso? Seca, gente. Ou porque o rio secou, a água sumiu, ou porque o curso do rio desviou. E onde tinha o leito, não tem água mais. Se ali não tem água mais, virou terra. E aí a pergunta que se faz é: quem é o proprietário daquele pedaço de terra? Isso que é o álveo abandonado. E o código responde lá para gente. 1252. O álveo abandonado de corrente pertence aos proprietários ribeirinhos das duas margens. Então, proprietário da margem de um lado, proprietário da margem do outro. Sem que tenham indenização os donos dos terrenos por onde as águas abriram novos cursos. Isso se não é uma seca do rio. Entendendo-se que os prédios marginais se estendem até o meio do álveo, meio do leito. Então, o que nós temos aqui? Um rio secou. Pega esse rio, o leito dele, o álveo, chegamos na metade. Da metade para a direita é propriedade dos ribeirinhos da direita. Da metade para a esquerda é propriedade dos ribeirinhos da esquerda. Então, os dois lados ali ganham terreno até a metade do leito, tá? Isso que é o álveo abandonado. Então, pessoal, até aqui falamos das acessões naturais. Percebam, todas elas estão vindo por força da natureza, que são, voltando, ilhas, aluvião, avulsão e álveo abandonado. Até aqui tá tudo claro? Até aqui alguma dúvida? Porque agora nós vamos passar para as chamadas acessões artificiais, que são aquelas que surgem não pela força da natureza, mas sim pela força humana. Então, aqui nós temos a conduta do homem, fazendo algum acréscimo e o proprietário ganhando propriedade. Tá? Então, passamos agora a conversar sobre acessões artificiais, também chamadas de acessões decorrentes da conduta humana. E elas se dividem em duas formas de acessão, que são a acessão pela construção e a acessão pela plantação. Então, aqui há um terreno, nesse terreno, ou vai ocorrer uma construção, ou vai ocorrer uma plantação. A pergunta é:
de quem é essa construção, de quem é essa plantação. Isso é uma cessão, certo? Alguns doutrinadores também chamam essas acessões de industriais. Então, pode aparecer como acessões artificiais, acessões industriais ou acessões pela conduta humana. Primeira coisa que nós temos que falar aqui é o seguinte: nós vamos agora lá para o artigo 1253 e seguintes. A primeira coisa é o 1253, que diz assim: toda construção ou plantação existente em um terreno presume-se feita pelo proprietário e à sua custa, até que se prove o contrário. Até que se prove o contrário, significa então que a lei está nos dando uma presunção. Se a lei está permitindo a prova em contrário, é porque essa presunção é do tipo relativa. Então, a regra é que, se você tem um terreno, nesse terreno tem uma construção ou uma plantação, presume-se que essa construção ou plantação seja do proprietário do terreno. Presume-se. Mas pode haver prova em contrário. Ou seja, o terreno é de um, a construção ou a plantação é de outro. Claro que isso tudo vai depender de provas. Tá? Então, primeira observação é que essa presunção do 1253 se refere a uma presunção relativa, pois admite-se prova em contrário. A Cristina está me perguntando que o notebook dela está desligando e ela perdeu parte da aula. Se pode ter acesso depois. Cristina, sim, a aula está sendo gravada. Assim que a aula terminar, eu já vou mandá-la para a minha página no YouTube, que chama Paula Cesarino. E assim que ela já estiver no YouTube, eu disponibilizo o link dela lá no AVA, no Sistema EAD para vocês da faculdade. Tá certo? Agora, lá no YouTube também, só procurar meu nome, Paula Cesarino, você vai achar a aula lá. Ok? De nada. Bom, então, já vimos no 1253 essa presunção relativa. Depois vem o 1254 e diz assim: aquele que semeia, planta ou edifica em terreno próprio, com sementes, plantas ou materiais alheios, adquire a propriedade destes, mas fica obrigado a pagar-lhes o valor, além de responder por perdas e danos, se agiu de má fé. Olha só o que nós teremos aqui nessa situação, gente. Uma pessoa é dona do terreno. Vamos pensar numa plantação? Pode ser plantação ou construção. Vamos pensar numa plantação para a gente criar um exemplo para facilitar para vocês. A pessoa é dona de um terreno e ela vai plantar nesse terreno. Só que para plantar, ela vai usar sementes e materiais alheios. Sementes e materiais que não são dela. Ela pode fazer isso de propósito, por má fé, ou ela pode fazer isso de boa fé, achando que estava usando o material dela. Se equivoca. Qual que vai ser a solução disso? Se ela está plantando no terreno dela, usou sementes de um terceiro, ela vai se tornar proprietária daquelas sementes. Mas, obviamente, que ela fica obrigada a indenizar o dono dessas sementes e materiais. E o código vai lá mais uma vez e diz: e se agiu de má fé, ainda responde por perdas e danos. Tá? Então, se eu peguei as sementes
de um outro de má fé, eu vou ter que indenizar as sementes todas pelo valor que ele perdeu, mas, estando de má fé, eu vou ter que pagar perdas e danos. Se eu usei a semente dele, digamos, sem querer, eu achei que eram as minhas e usei as deles, eu estou de boa fé. Estando de boa fé, eu tenho que indenizar o valor das sementes, mas não há que se falar em perdas e danos. Essa é a primeira situação. Depois nós teremos no 1255, aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio, perde em proveito do proprietário as sementes, plantas e construções. Se procedeu de boa fé, terá direito à indenização. Então, aqui é o contrário. Aqui eu estou usando material meu. Então, vamos imaginar, as sementes são minhas, só que eu vou plantá-las em um terreno alheio. O terreno agora não é meu, mas eu vou lá e planto. Qual que é a solução que o código está dando? Quem que vai virar dono dessa plantação? O dono do terreno. Olha que coisa. Agora, se você fez isso de boa fé, como que você pode estar de boa fé? Vamos imaginar. Eu achei que eu estava na linha divisória correta do terreno. E fui lá e plantei tudo. Só que no final das contas, a cerca estava no lugar errado. Eu não sabia. E eu acabei plantando em terreno que é do vizinho. Estando eu de boa fé, o que acontece? Não há... se eu fiz isso de boa fé, eu vou ter direito de ser indenizada das sementes que eu perdi. Porque quem vai virar dono da plantação é o vizinho. Então, ele vai ganhar a minha plantação. Agora, se eu estou de má fé, ou seja, eu usei as minhas sementes para plantar num terreno que eu sei que não é meu, além de eu perder a plantação inteira, porque o dono do terreno que vai virar dono delas, eu ainda vou ter que indenizar perdas e danos. A Adriana está me perguntando, o dono do terreno não deu permissão para o plantio, isso é má fé? Sim, isso é má fé. Porque se você sabe que o terreno não é seu e o dono do terreno não autorizou você plantar, você foi lá e plantou sem autorização dele. Então, isso é má fé? Sim, porque você tem ciência do vício. O que significa a má fé? O dono do terreno vai ganhar a plantação e você não terá direito de ser indenizado pelas sementes que usou. Certo? Então, até aqui tudo bem. Só que aí vamos ver o parágrafo único do 1255. Se a construção ou a plantação exceder consideravelmente o valor do terreno, aquele que de boa fé plantou ou edificou adquirirá a propriedade do solo, mediante pagamento de indenização fixada judicialmente, se não houver o acordo. Gente, esse 1255, parágrafo único, é muito importante, porque ele inverte completamente a ordem. Peraí, deixa eu responder a Adriana aqui. E o que eu gastei para o plantio? Voltando na pergunta anterior, né, Adriana? Olha só. Se você plantou num terreno que não é seu, se você está de boa fé, você plantou achando que era o seu,
o que você gastou, você tem direito de ser indenizado. Se você está de má fé, além de perder toda a plantação, que vai ser do proprietário agora, você não terá direito à indenização, porque você estava de má fé. Tá? Então, a diferença aqui, de novo, cai na questão da boa fé e da má fé. Estando de boa fé, passa a ter direito de indenização. Estando de má fé, não tem direito, porque a má fé não é protegida pelo legislador. Ok? Joia. Aí, o 1255, parágrafo único, que nós estávamos falando, ele é muito importante, porque ele inverte tudo, tanto que ele é chamado de acessão inversa. Porque, gente, até agora, o que nós vimos? Que se eu uso sementes minhas para plantar num terreno que não é meu, quem que vai virar dono da plantação? O dono do terreno. Se eu estou de boa fé, eu vou ter direito de ser indenizada. Se eu estou de má fé, eu não tenho direito de ser indenizada. Por que o parágrafo único trata da seção inversa? Porque aqui, gente, quem vai passar a ser dono do terreno é aquele que plantou. E por que isso? Porque a plantação ou a construção excede consideravelmente o valor do terreno. Olhem lá, vamos ler de novo o parágrafo único para ficar claro. Se a construção ou a plantação exceder consideravelmente o valor do terreno, ou seja, a construção ou a plantação passam a valer mais do que o terreno. Aquele que de boa fé plantou ou edificou, adquirirá a propriedade do solo, mediante pagamento da indenização fixada judicialmente, se não houver acordo. Ou seja, gente, se aquilo que eu incorporo no terreno, seja uma plantação ou seja uma construção, passa a valer mais do que o próprio terreno, em vez agora do proprietário se tornar dono da seção, aquele que é o dono da seção passa a ser dono do terreno. Por isso que é chamado de acessão inversa. Agora, o que é muito importante, essencial, imprescindível para poder existir a acessão inversa? A pessoa tem que estar de boa fé. Não existe acessão inversa se a pessoa está de má fé. Somente se ela estiver de boa fé. Tá? Então, isso é a acessão inversa e muito importante. Só para a gente retomar e tentar resumir isso. Qual que é a regra? Eu plantei com as minhas sementes no terreno do José. Se eu plantei no terreno do José, o terreno não é meu. Quem que vai virar dono da plantação? O José. Se eu estou de boa fé, eu tenho direito de ser indenizada. Se eu estou de má fé, eu vou perder a plantação e nem indenização eu tenho. Agora, se eu estou de boa fé e eu planto no terreno do José, então, estou de boa fé, eu achava que era dele. Eu achava que o terreno era meu. E o que eu faço no terreno dele, a plantação, passa a valer muito mais do que o terreno. A acessão passa a valer mais do que o próprio solo, do que o próprio terreno. Nesse caso, eu, que sou a dona das sementes, da plantação, passo a ser dona do solo.
a seção inversa. E é claro que o José, que vai perder o terreno, vai ter direito de ser indenizado. Combinado? Deu para entender? Alguma dúvida? Qualquer coisa vocês escrevam aqui para mim. Mas, ok, tranquilo. Mais uma questão importantíssima aqui, nessa questão de construção e plantação e essa questão de boa fé e má fé. 1256. A Adriana está me perguntando, e para provar isso tudo? Como que faz? Adriana, a questão de prova é aquilo que eu sempre brinco com vocês na sala, né? Não sei que tipo de prova que nós teremos numa situação dessa. Na verdade, tudo pode ser usado para fins probatórios, tá? A má fé e a boa fé, nós vamos tentar usar dados psicológicos, dados internos. Por quê? O que é a boa fé e a má fé? Você ter ciência ou não de um vício. Você achar que era seu ou não, tá? E, obviamente, essas questões, às vezes, elas ficam muito na questão de testemunhas, tá? Acaba que, na maior parte das demandas possessórias e essas questões de propriedade e essas benfeitorias todas, a gente sempre acaba acabando nas testemunhas, tá? Porque às vezes é difícil ter tudo isso documentado, tá certo? Você vai ver o que você tem. Às vezes, por exemplo, eu plantei ali naquele terreno porque na hora que eu olhei lá no cartório o limite, eu achei que a cerca estava ali, só que na verdade eu me equivoquei ou o registro estava errado, né? E aí vai tentar mostrar que você estava achando uma coisa e era outra. Tá ok? As sementes eram minhas. E aí, na seção inversa, quando o que você plantou ou construiu passa a valer mais do que o próprio terreno, obviamente aqui nós vamos precisar de uma perícia, né? Para avaliar qual que seria o valor do terreno e qual que seria o valor. Vamos imaginar assim, só para vocês terem uma ideia. A pessoa constrói num terreno um shopping center, achando que o terreno era dela, e na verdade o terreno não era dela, né? Vamos imaginar, na hora que você coloca um shopping center ali, a construção passa a valer mais do que o próprio solo, do que o próprio terreno, né? Então, obviamente que isso vai ter que ser apurado por perícia, ok? Aí no 1256, nós temos uma situação muito também comum e importante, que é a seguinte: se de ambas as partes houve má fé, então até aqui agora nós estamos falando um de boa fé, outro de má fé, né? Vamos imaginar, eu construí no terreno achando que era meu, eu estava de boa fé. Eu construí no terreno sabendo que não era meu, então eu estava de má fé. Agora, a situação do 1256 vamos imaginar que ambos estejam de má fé. Se de ambas as partes houve má fé, adquirirá o proprietário as sementes, plantas e construções, devendo ressarcir o valor das accessões. E aí, olha o que o código diz no parágrafo único. Presume-se má-fé no proprietário quando o trabalho de construção ou lavoura se faz em sua presença e sem impugnação sua. Então, gente, o que o código está dizendo? Que se as duas partes, proprietário do solo e proprietário da construção, se os dois estão de má fé,
a construção passa a ser do proprietário do solo. Só que aí, obviamente, ele fica obrigado a indenizar o proprietário da construção, porque senão seria enriquecimento ilícito. E o que o código está dizendo que presume-se essa má-fé? Quando tudo aconteceu, a construção inteira aconteceu na presença do proprietário do terreno, ele viu e não fez nada. Se ele viu tudo, deixou acontecer e não fez nada, presume-se que ele também estava de má-fé. Vou dar um exemplo para vocês que a gente vê todos os dias na vida real, que é exatamente isso aqui. Vamos pensar que é a história. Pai e mãe, donos de um terreno, e nesse terreno tem a casa que eles moram. Aí eles têm uma filha que mora com eles. Essa filha vai e casa. Na hora que essa filha casa, ela pede permissão para os pais, ela e o marido, para construir uma casa nos fundos. Aí os pais da moça permitem. E o marido da moça constrói a casa nos fundos. Tudo está acontecendo na presença dos pais da moça? Está. Ele está vendo e deixando? Está. Então, presume a má-fé dele. O marido da moça está sabendo que está construindo num terreno que não é seu? Está. Então, presume também a sua má-fé. Ou seja, presume-se a má-fé de ambos. O que o código está dizendo? Quando há má-fé dos dois lados, o dono do terreno passa a ser o dono da construção, mas fica obrigado a indenizar sob pena de enriquecimento ilícito. Então, nessa situação toda, enquanto tudo está lindo, feliz e maravilhoso, está todo mundo bem. Qual que é o problema? Na hora que a moça e o marido resolvem divorciar, separar. Eles estão morando numa casa que foi construída pelo marido da moça no terreno dos pais da moça, presumindo a má-fé de todo mundo. Aí, pergunta, essa casa é propriedade de quem? Se está no terreno dos pais da moça, a casa é deles. Só que como houve má-fé de ambos os lados, esses pais da moça têm que indenizar a construção. Então, o caroço de angu está criado. Por quê? Na hora que esse casal se separa, a casa é propriedade realmente dos pais da moça. Mas o rapaz, marido que construiu, tem direito de ser indenizado. Então, para sair dali, ele vai pedir indenização para os pais da moça e os pais da moça tornam-se donos da casa. Vocês podem imaginar, né? As brigas familiares que surgem daí. Combinado? Até aqui alguma dúvida? Muito bom. Ainda nessa questão de acessões, nós vamos ter aqui no 1258 uma situação que chama-se mini desapropriação do interesse privado. Por que mini? Porque no 1259 nós teremos a maxi desapropriação no interesse privado. E por que um é chamado de mini e o outro de maxi? É por causa do tamanho, da metragem que o problema abrange.
Vamos lá no 1258, que é a mini. Se a construção feita parcialmente em solo próprio invade solo alheio em proporção não superior à 20ª parte deste. 20ª parte deste é 5%. Então, o que é a situação aqui? Eu tenho um terreno meu, eu estou construindo no meu terreno. Só que aí, nessa construção, o que eu faço? Invado o terreno do vizinho. Só que eu invado não mais do que 5% do terreno do vizinho. Então, eu invado um espaço bem pequeno. Voltando no 1258. Não superior à 20ª parte deste, adquire o construtor de boa-fé a propriedade da parte do solo invadido, se o valor da construção exceder o dessa parte, e responde por indenização que represente também o valor da área perdida e a desvalorização da área remanescente. Então, vamos lá. Se eu estou construindo no meu terreno, invado o terreno do vizinho, até, no máximo, 5% do tamanho do terreno do vizinho. Então, construo, invado uma parte pequena do terreno do vizinho. Se eu fiz tudo isso de boa fé, por quê? Eu achei que eu estava fazendo a coisa certa, eu achei que eu estava respeitando, eu não sabia. Se eu estou de boa fé, o que acontece? Eu adquiro a propriedade dessa parte invadida do terreno do vizinho. Só que aí, obviamente, né, gente, o vizinho perdeu um pedaço de terreno. Além de eu ter que indenizá-lo dessa perda, eu também tenho que indenizá-lo da desvalorização que ele teve do resto do terreno, tá? Isso tudo se eu estiver de boa fé. Porque se eu estiver de má fé, olhem lá o parágrafo único. Pagando em décuplo as perdas e danos previstos neste artigo, o construtor de má-fé adquire a propriedade da parte do solo que invadiu, se, em proporção à 20ª parte deste, e o valor da construção exceder consideravelmente o dessa parte e não se puder demolir a porção invasora sem grave prejuízo para a construção. Então, se eu estou de má-fé e eu invadi não mais do que 5% do terreno do vizinho, por que eu estou de má fé? Porque eu sabia que não era meu e mesmo assim eu fui lá e fiz. Eu até posso adquirir a propriedade dessa parte invadida. Só que agora, além de pagar a indenização pelo terreno que o vizinho perdeu, pela desvalorização do restante do terreno, eu ainda vou ter que pagar perdas e danos em décuplo, ou seja, o valor das perdas e danos multiplicado por 10. Isso porque eu estou de má fé. Ou seja, o valor aqui começa a ficar um pouquinho mais salgado, tá? Então, às vezes, isso tudo, gente, claro que aqui vai precisar de perícia, tá? Aqui não há como sabermos desses valores todos se não existir uma perícia para avaliar tudo isso. Tá? Então, resumindo, se eu invadir o terreno do vizinho na hora de construir, invadir não mais do que 5% do tamanho do terreno dele. Se eu estou de boa fé, eu adquiro a propriedade daquela parte invadida
desde que eu indenize pelo terreno que ele perdeu, mais a desvalorização do resto do imóvel. Se eu estou de má fé, para eu conseguir adquirir essa propriedade, além de ter que indenizar o pedaço do terreno que ele perdeu, mais a desvalorização do imóvel, eu tenho que pagar perdas e danos em décuplo. Só assim que você consegue adquirir a propriedade. Tá certo? Isso chama-se mini desapropriação no interesse privado. Agora, nós temos no 1259 a maxi desapropriação no interesse privado. O que muda da maxi para mini? O tamanho da invasão. Na mini, você não passa de 5%. Na maxi, você invade mais do que 5% do tamanho do terreno do vizinho. E aí, o que o 1259 manda? Se o construtor estiver de boa fé e a invasão do solo alheio exceder a 20ª parte deste, adquire a propriedade da parte do solo invadido e responde por perdas e danos que abranjam o valor que a invasão acrescer à construção, mais o da área perdida e o da desvalorização da área remanescente. Então, se eu invadir mais do que 5%, tem como, mesmo assim, eu conseguir a propriedade? Tem. Só que aqui, primeira coisa, se eu estou de boa fé, eu vou até adquirir a propriedade. Mas aí o valor da indenização vai ter que ser a parte do solo que o vizinho perdeu, a desvalorização do resto do imóvel dele, mais o tanto que aquela parte acresceu na minha obra, na minha construção. Então, aqui o valor já começa a ficar um pouco mais salgadinho. Isso se tiver de boa fé. Porque, olhem lá a outra parte. Se de má fé, é obrigado a demolir o que nele construiu, pagando as perdas e danos apurados, que serão devidos em dobro. Então, se eu invado mais do que 5% do imóvel do vizinho, construo lá e estou de má fé, eu sei que eu estou invadindo coisa que não é minha, primeiro, eu fico obrigada a demolir. Segundo, eu tenho que pagar perdas e danos, e essas perdas e danos em dobro. Ou seja, a situação aí já ficou bem complicada, tá? Isso tudo, claro, igual eu falei para vocês, vai ter que ser apurado mediante perícia, tá? É difícil falar nesses valores se nós não tivermos uma perícia. Ok? Então, isso, gente, é a cessão, tá? Essa é a segunda forma de aquisição da propriedade imóvel que se dá através da accessão. Pode ser natural, pode ser artificial. E essa questão de estar de boa fé ou má fé, vocês perceberam que muda tudo, tá? Até aqui, gente, alguma dúvida, alguma pergunta? Vocês ficam tão caladinhos aí, eu fico até sem saber se vocês estão me ouvindo ou não. Não, ninguém quer perguntar nada? Tudo certo, estou aqui. Tá tranquilo. Então tá. Olhem só.
essa matéria da cessão, eu vou parar de gravar.